Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região norte do país. Como é normal da época do ano, as instabilidades estão começando a se espalhar mais pelo interior da região norte nesse mês de setembro, mas ainda assim, as chuvas têm ocorrido de forma muito isolada e com volumes abaixo do que é normal para a época do ano. Por isso que no segundo mapa da tela observamos uma anomalia negativa de precipitação em todas as áreas em tons avermelhados aqui do norte do país. Apenas algumas áreas pontuais do Amazonas receberam volumes mais expressivos, essas áreas em tons de rosa aqui do primeiro mapa, que representa o acumulado de precipitação, essas áreas receberam volumes superiores a 100 milímetros. Nas demais áreas, a chuva é muito esparsa, com baixo acumulado, só traz um alívio para a condição de tempo muito seco, mas ainda é insuficiente para encharcar o solo, para recuperar a umidade no solo, para principalmente nas áreas aqui mais ao sul, no estado de Rondônia, o início do plantio da safra de verão. Agora, para os próximos dias, essas instabilidades vão continuar se propagando pelo interior da região norte, com chuvas mais expressivas ainda pelo meio oeste da região. O estado do Acre, Amazonas, sul de Roraima e algumas áreas aqui do sudoeste do Pará devem receber chuvas um pouco mais significativas, moderadas, de 30 a 50 milímetros nos próximos 5 dias. As demais áreas, como é o caso de Rondônia, partes do interior do Pará e também oeste do Tocantins, devem receber chuvas muito esparsas, com volumes baixos. Não é aquela chuva que garante homogeneidade e uma recuperação significativa de umidade no solo. Grande parte do Tocantins e o norte do Pará seguem com o tempo mais seco. Com o aumento das instabilidades, mesmo que sem ocorrência de chuvas tão volumosas, o calor deve reduzir um pouco na região norte do país. Observamos aqui no mapa de temperatura máxima que as temperaturas mais altas devem ficar concentradas sobre o Brasil central e interior da fronteira agrícola do Mato Piba, enquanto no norte do Brasil o calor começa a ceder um pouco com o aumento das instabilidades. Isso se mantém também no período seguinte, nos primeiros 5 dias de outubro. Tem previsão de chuva um pouco mais abrangente, inclusive adentrando pelo estado do Pará, de forma um pouco mais moderada. Ainda não é uma chuva tão expressiva, tão volumosa, mas a tendência é que as instabilidades se propaguem cada vez mais e cheguem com um pouco mais de intensidade, tanto no Pará quanto nas áreas mais ao norte do Tocantins. E isso vai reduzindo cada vez mais o calorão que tem sido muito intenso nesses últimos períodos. O Tocantins é que deve enfrentar temperaturas mais altas ainda, próximas dos 40 graus. Aqui na previsão pontual, podemos acompanhar que nas áreas mais ao norte do Pará, em que tem previsão de pouca chuva e o tempo seco deve continuar ainda predominante nos próximos períodos. A expectativa é que o início de outubro tenha um pouco mais de instabilidade, até possibilidade de ocorrência de chuva nas áreas próximas à região de Paragominas, mas depois, maior parte de outubro e novembro com um tempo seco. A chuva deve retornar no finalzinho de novembro e deve ocorrer com maior frequência e intensidade no decorrer de dezembro. Até novembro, previsão de muito calor. Em dezembro, com retorno gradual das chuvas, o calor reduz. Na região de Medicilândia, a situação não é muito diferente. Tem chance de uma chuva um pouco mais significativa agora nos primeiros dias de outubro, como a gente observou no mapa, tem instabilidades adentrando pelo estado do Pará e favorecendo a ocorrência de chuvas um pouco mais significativas nos primeiros dias do mês. Mas depois, o tempo volta a ficar seco e as chuvas devem retornar só em novembro, especialmente no finalzinho de novembro e no mês de dezembro. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do norte do país. Volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!